As correntes de vanguarda eram movimentos artísticos do início do século XX, que tinham como objetivo o questionamento da herança cultural do século XIX. Os velhos padrões de uma arte conservadora eram coisas do passado, e o novo século precisava de suas próprias referências estéticas, que rompesse com os princípios que orientavam a produção artística do século XIX, pois já haviam diversas descobertas científicas, como o mundo invisível dos vírus e bactérias, a teoria da relatividade de Albert Einstein e o estudo da mente humana de Sigmund Freud, que rompiam com as convicções do passado, surgindo uma civilização marcada pela incerteza e pela relatividade. E foi nesse contexto que surgiram as correntes de vanguarda. O termo vanguarda, do francês avant-garde, se associa com uma posição avançada de ataque em uma batalha, por oposição à retaguarda. No século XVIII, o termo passou a ser usado metaforicamente para indicar aquilo que está em primeiro lugar, e a partir da Primeira Guerra Mundial, o termo voltou a ser usado para designar a parte mais radical dos movimentos literários e estéticos, as propostas artísticas mais inovadoras, mais antitradicionais. Os principais movimentos de vanguarda foram o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. Vários artistas renomados já fizeram parte de uma dessas correntes, como Pablo Picasso, Van Gogh e Salvador Dalí. Uma dessas correntes, o futurismo, será o nosso foco. O futurismo foi um movimento artístico que surgiu em 20 de fevereiro de 1909, com a publicação do primeiro manifesto futurista, por Filippo Marinetti, poeta italiano, no jornal francês Le Figaro. O manifesto futurista consistia em 11 itens que proclamavam a ruptura com os ideais do passado e a identificação do homem com a máquina, a velocidade e o dinamismo do novo século. O manifesto defendia a rebelião como elemento essencial da poesia, o movimento agressivo para se opor à êxtase, a imobilidade pensativa, a beleza da velocidade das obras agressivas, a glorificação das guerras como única forma de higienizar o mundo, a destruição de museus, bibliotecas e academias, a libertação do país de professores, arqueólogos, antiquários e cicerones. O slogan desse manifesto era Les mots en liberté, que significa liberdade para as palavras. Os futuristas abandonavam toda a distinção entre arte e design e abraçavam a propaganda como forma de comunicação e tinham predileção pelo uso de onomatopeias. Filippo, além de fundar o movimento futurista, era conhecido por ser um ótimo escritor e poeta, sendo também presente na política italiana, por onde pregava suas ideologias de revoluções futuristas e os ideais fascistas, pois ambos, o futurismo e o fascismo, defendiam pontos em comum, como a preocupação revolucionária com a reestruturação da sociedade, em seu culto à guerra e sua adoração da máquina. Filippo chegou a afirmar que a ideologia do partido representava uma extensão natural das ideias futuristas. Nascido em Reggio, de Calábria, na Itália no dia 19 de outubro de 1882, começou seu desenvolvimento no ramo da pintura em Roma, ganhando conhecimentos na área, indo para Paris estudar pintura expressionista e teve formação na Academia de Belas Artes de Florença. Boccioni fez várias viagens pelo mundo, visitando museus e obras de arte, até se instalar em Milão. Mais tarde se envolveu com Filippo e os princípios futuristas. Com a Itália em guerra no ano de 1915 e os ideais futuristas predominando, Umberto Boccioni entra na guerra voluntariamente e no dia 17 de agosto de 1916 sofre uma queda fatal do cavalo durante um exercício militar em Kiev. As principais obras de Boccioni são as esculturas formas únicas de continuidade no espaço e desenvolvimento de uma garrafa no espaço, ambas de 1913, e as pinturas O Despertar da Cidade, de 1910, e a de 1915, Charge of the Lancer, numa tradução livre significa A Carga dos Lanceiros. Outro artista importante foi o poeta e escritor português Álvaro de Campos. Nascido em outubro de 1980, Álvaro estudou engenharia mecânica e naval em Glasgow,
realizou uma viagem ao Oriente registrada no seu poema Opiário e trabalhou na cidade de Londres, Barrow-on-Furness e Newcastle upon Tyne. Desempregado, teria voltado para Lisboa em 1926, mergulhando então num pessimismo decadentista. Na obra de Álvares, é possível verificar a presença de três fases de diferenças poéticas. A primeira, já mencionada, é a decadentista. A segunda é a futurista sensacionalista, tendo obras importantes como o poema Ode Triunfal, onde fala sobre modernidade, máquinas, pessoas e luz. O outro poema é mais sensacionalista, Ode Marítima. Nessa fase, Álvaro teve influências de Walt Whitman, poeta norte-americano, e de Filippo Marinetti. A última fase é a intimista e pessimista, sendo a maior obra dessa fase o poema Tabacaria. Um ano após a publicação do primeiro manifesto, Filippo se juntou com artistas como o pintor e escultor Umberto Boccioni, os pintores Carlo Carrà, Giacomo Balla e Gino Severini, o pintor e compositor Luigi Russolo e o arquiteto Antonio Santeglia, e fizeram o Manifesto dos Pintores Futurista, que é considerado o documento fundador oficial da pintura futurista, que os assinantes aceitam o programa proposto no ano anterior. Com a Grande Guerra, o futurismo quase morreu, juntamente com seus artistas mortos em combate, como Boccioni, ou vencidos pelo renascimento tradicionalista. Filippo Tommaso Emilio Marinetti nasceu no dia 22 de dezembro de 1876, na cidade de Alexandria, Egito. Sendo filho de um rico comerciante, teve acesso a uma boa educação, estudando e vivendo em lugares como Alexandria, Paris, Pádua e Gênova. Morreu 20 dias antes de completar 68 anos em Beládio, por causa de uma parada cardiorrespiratória, enquanto escrevia uma coleção de poemas elogiando as conquistas de guerra da 10ª Elotlígia Médici de Assalto, conhecida por ser uma elite italiana responsável por afundar várias embarcações aliadas e por ter uma unidade especializada em ataques de torpedo humano, o uso de um torpedo que era dirigido como um submarino por 2 marinheiros. Dentre as suas obras mais conhecidas, além do Manifesto Futurista, está o livro Zang Tum Tum, publicado em 1914, sobre a Batalha de Adrianópolis, em 1912, e o poema futurista Abrasarte. Além de Filippo, outro artista italiano bastante importante para o futurismo foi Umberto Boccioni, se destacando com suas pinturas e esculturas dinâmicas, com efeitos de movimento e esculturas sobre a vida corrida e estressante com relação ao desenvolvimento industrial. Não é possível falar quando que Álvaro de Campos morreu, pois ele nunca sequer existiu. Álvaro de Campos foi um dos heterônimos de Fernando Pessoa, poeta renomado, que para se expressar de diversas maneiras e assuntos criou heterônimos para representar seus pensamentos, criando até histórias de vida para os heterônimos, deixando a impressão que realmente tivessem existido. 3 heterônimos são considerados os principais: Alberto Caeiro, Ricardo Reis e o já mencionado Álvaro de Campos. A descrição dos heterônimos incluía até a aparência física. Álvaro de Campos, representado como alto, 1,75 m, magro e com cabelos lisos. Em 1922, além de ter um importante papel na Semana da Arte Moderna, fez sua segunda viagem à Europa, onde proferiu a conferência O Esforço Intelectual do Brasil Contemporâneo. Em 18 de março de 1924, lançou um dos mais importantes manifestos do modernismo, o Manifesto Pau-Brasil. Publicado no Correio da Manhã, no ano seguinte, lança o livro de poemas Pau-Brasil, que colocava em prática os princípios propostos no manifesto. 4 anos depois, embasado em seu manifesto antropofágico, propõe que se rompa com a cultura estrangeira, para criar uma cultura nacionalista. Nesse mesmo período, Oswald rompe a sua ligação com Mário de Andrade. Faleceu no dia 22 de outubro de 1954. Outras obras de Oswald de Andrade foram os livros Memórias Sentimentais de João Miramar, Os Condenados e Serafim Pontes Grande. Além de Oswald, outro artista que também apresentava características do futurismo é já o mencionado Mário Raul de Moraes Andrade. Mário de Andrade
foi um escritor modernista, crítico literário, musicólogo, folclorista e ativista cultural brasileiro, nascido em 9 de outubro de 1893 na cidade de São Paulo. Formando-se em piano, quando tinha 20 anos, seu pai faleceu, o que fez com que Mário passasse a ministrar aulas de piano para seu sustento. Com isso, passou a ter maior convivência com os artistas da época, tornando-se grande amigo de Anita Malfatti e Oswald de Andrade. Na sequência, publicou seu primeiro livro, Há uma gota de sangue em cada poema, tecendo críticas às mortes da Primeira Guerra Mundial. O futurismo não ficou apenas na Europa, como também teve representantes no Brasil. O responsável por trazer o futurismo ao Brasil foi o escritor, ensaísta e dramaturgo Oswald de Andrade. José Oswald de Souza de Andrade, nascido no dia 11 de janeiro de 1890, teve seu primeiro artigo penando, publicado em 1909 no Diário Popular. O artigo se tratava de uma reportagem da excursão do presidente Afonso Pena aos estados do Paraná e Santa Catarina. Em 1911, Oswald fundou, junto com Dolor de Brito, a revista semanal O Pirralho. No ano seguinte, fez a sua primeira viagem à Europa, onde teve contato com os ideais futuristas. Após a viagem, Oswald viveu na rua Libério Badaró, local frequentado por intelectuais como Monteiro Lobato e Mário de Andrade. 5 anos depois, a revista, que já teve até contribuições de Cavalcante, é fechada e no mesmo ano, Oswald defendeu em sua coluna no Jornal do Comércio a artista plástica Anita Malfatti das críticas de Monteiro Lobato. Formou-se em Direito pela Faculdade de São Paulo, mas nunca chegou a exercer a profissão. Optou por continuar como jornalista e tornou-se o principal divulgador da renovação literária no Brasil. Engajado no meio literário e musical, em 1921 integrou a Sociedade de Cultura Artística e marcou presença no Banquete do Trianon, lançamento do modernismo. No mesmo ano, Oswald de Andrade escreveu o artigo Meu Poeta Futurista, no Jornal do Comércio de São Paulo, para apresentar Mário de Andrade ao público. Quando foi realizada a Semana de Arte Moderna, em 1922, Mário foi nomeado professor catedrático do Conservatório de Música. Publicou Pauliceia Desvairada, uma coletânea de seus primeiros poemas modernistas. Integrou o grupo fundador da revista Clássico, veículo de divulgação modernista. No auge desse movimento, a intenção era se desvincular dos modismos europeus e alcançar uma linguagem nacional própria, que promovesse integração entre o homem brasileiro e a sua terra. Pensando em buscar esse tipo de conhecimento para inspirar suas obras, o autor fez várias viagens pelo Brasil e estudou a cultura de cada região. Visitou cidades históricas de Minas, passou pelo Norte, Nordeste e compilou diversas informações da cultura regional. Todas as suas pesquisas sobre festas populares, lendas, ritmos e canções lhe renderam um rico conteúdo que embasaram obras como Macunaíma, Clã do Jabuti e Ensaios sobre a música brasileira. O autor foi diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo entre os anos de 1934 e 1938. Foi afastado do cargo por motivos políticos e em 1938 foi para o Rio de Janeiro, onde lecionou filosofia e história da arte na universidade. Em 1940, retornou para São Paulo, atuando como funcionário do Serviço do Patrimônio Histórico do Ministério da Educação. Realizou trabalhos também como crítico de arte em jornais e revistas. Faleceu vítima de ataque cardíaco no dia 25 de fevereiro de 1945, na cidade de São Paulo. Em um dos principais poemas, Ode ao Burguês, é possível identificar características que estão de acordo com o futurismo, que consistia na destruição da sintaxe, uso de onomatopeias e de estruturas que incorporassem o som das máquinas, a linguagem agressiva, visto no Manifesto Futurista de Filippo Marinetti. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, a êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco.
Por mais que o futurismo tenha surgido há mais de um século, várias características ainda estão presentes atualmente em filmes, músicas e até clipes musicais. Alguns exemplos de futurismo estão nos filmes Eu, Robô, De Volta para o Futuro, Minority Report, Gattaca, 2001, Uma Odisseia no Espaço, Blade Runner. Na música, está presente nas obras da banda como Pink Floyd e Zaphru.